Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então. Bom, eu vou gravar uma parte da aula das doenças cardiovasculares, tá? Ou para fazer uma revisão para quem já teve uma parte, para quem não teve ainda também, vai ter então mais um material para poder estudar. Bom, o que que nós vamos falar aqui mais importante das doenças cardiovasculares são as doenças coronarianas. As doenças coronarianas são aquelas que ocorrem, né, uma obstrução nos vasos coronarianos, que são aqueles vasos que irrigam o coração, responsáveis por levar oxigênio e outros nutrientes também para o músculo cardíaco, né? Então, quando ocorre uma obstrução devido a placas de ateroma, trombos, êmbolos, estenose ou qualquer outra forma de obstrução, ocorre de não chegar, então, oxigênio suficiente nos tecidos, levando à hipóxia do tecido, até também podendo chegar à anóxia do tecido, né? O qual a gente chega nas doenças que tem a ver com o infarto, né? O infarto é a falta de oxigênio, a falta de oxigenação em um determinado tecido. E no caso do coração, infarto agudo do miocárdio, né? Bom, quais são mesmo os fatores que estão relacionados a essa isquemia? A hipercolesterolemia, né? Que é a grande quantidade de colesterol circulante, isso a gente consegue ver pelo LDL, a gente já falou também sobre isso. Tanto aumentado ou baixo demais nessa quantidade de LDL, a obesidade, os hábitos alimentares inadequados, o tabagismo, o sedentarismo e a hipertensão, que é um dos fatores bastante importantes, e também pacientes que são diabéticos. E não podemos deixar de falar que quando existe histórico familiar congênito, ele sobrepõe todos os outros fatores, né? Todos os outros fatores, que é a hipercolesterolemia, a obesidade, maus hábitos alimentares, tabagismo, sedentarismo e tudo mais. Bom, falando da angina do peito, né? A angina é um dos sinais e sintomas importantes da ocorrência da, da falta de oxigenação do tecido cardíaco, né? Sendo que essa angina, né, ou as dores do peito, como é chamado também de angina pectoris, né, ocorre então essa dor especificamente no lado esquerdo do peito, no peito do lado esquerdo, na região que a gente chama de precórdio, que é uma dor, então, portanto, é uma dor precordial. Essa dor, ela irradia tanto para o braço, né, esquerdo, como para a mandíbula, né, do braço esquerdo descendo pela região distal do braço até os dois últimos dedos e da mandíbula, podendo chegar até próximo da orelha. Essa dor geralmente se manifesta na forma de queimação ou de aperto muito forte no peito, né? E na maior parte das vezes, quando realmente é angina do peito verdadeira mesmo, essa dor ela reduz ou ela é aliviada quando o indivíduo faz repouso. Então, quando ele senta ou quando ele deita, ou então também quando é administrado para esse tipo de paciente um vasodilatador, né? Do tipo nitrato, né? Vasodilatadores do tipo de nitrato, né? Bom, existem também outras dores que acontecem no peito, mas não é angina e não tem nada a ver com o coração, que a gente chama de equivalentes anginosos, como, por exemplo, dores que aparecem na dispneia súbita, né, de pessoas que têm, às vezes, falta de ar, pessoas que, às vezes, passam por ponteiras, né, assim, por exemplo, a pessoa fica tonta e numa tontura ela pode sei lá, até desmaiar e voltar com dor no peito, no próprio momento da tontura ela pode ter dores no peito. As dispepsias, que são problemas que acontecem, né, ou alterações que acontecem no trato gastrointestinal, como, por exemplo, gases, né? Por exemplo, pessoas que têm bastante gases pode também ter mais dores, porque essas dores elas vão acabar subindo para o abdômen, gerando irradiações para o peito, que podem ser também bastante confundidas com essas dores precordiais, principalmente quando a gente está falando, principalmente quando a gente estiver falando de dores de infarto mesmo.
Outra coisa também são as esofagites, né? Esofagites também geram dores irradiantes para o peito, que também podem ser confundidas com angina. E outras síncopes também, como por exemplo, ansiedade, né? Pode levar a essas dores no peito. Ocorre também em idosos, mulheres, diabéticos e transplantados, né? Essas dores que eu estou dizendo que são equivalentes a anginosos e não a angina especificamente. Para classificar essas dores, né, a gente pode classificar utilizando os critérios da Sociedade Canadense de Cardiologia, né, que vai ter o grau 1, o grau 2, o grau 3 e o grau 4. O grau 1 é aquele que faz um esforço extenuante, muito esforço mesmo. O grau 2 é aquele indivíduo que, para ter essa dor no peito, ele precisa ter um esforço mais médio. Já o grau 3 precisa de um esforço bem menor, né? Tipo levantar do sofá, ir caminhando até a cozinha, coisas assim. E o grau 4 é aquele que é sem esforço nenhum, totalmente em repouso e acontece a dor no peito. Então, esse a gente pode considerar a angina mais grave. Então, sempre vai ser assim. Qual que é a mais grave? É a dor que aparece quando o indivíduo está em repouso. Se ele estiver fazendo pouco esforço, então ele vai para o grau 3, um esforço mais médio, um grau 2, e fazendo um esforço muito, mas muito grande para começar a aparecer alguma dor no peito, seria o grau 1, certo? Em relação ao esforço e à dor, né, por que a gente correlaciona o esforço? Justamente porque precisa mais do coração, né? Então precisa mais de ter mais batimentos cardíacos e tudo mais. Então, como o coração vai precisar consumir muito mais oxigênio e não tendo oxigênio, geralmente vai gerar estas, estas dores, né, é, é, durante o esforço físico. Bom, essas dores geralmente elas vão ser detectadas de que forma? Então existe inicialmente, né, como os primeiros exames, que são os exames primários, para o início da investigação dessas dores e realmente verificar se essa dor ela tem a ver mesmo com a falta de oxigenação do tecido cardíaco. Então seria o eletrocardiograma, o teste ergométrico, né, que já se faz junto uma coisa com a outra, né? O eletrocardiograma mais o teste ergométrico, o, o, o eco, né? Que é um outro exame também, né? Um ecocardiograma, e podendo, né, dependendo dos resultados desses exames, dependendo também das características da dor do paciente ou outras características do paciente, pode também se pedir uma cintilografia miocárdica também. Bom, o teste ergométrico é aquele teste simples, onde a pessoa ela vai para a esteira, onde ela vai fazer esforço e junto, né, na esteira, ela vai ser ligado então nela os eletrodos, né, em torno da região precordial e outros pontos também que vão receber os estímulos do coração para poder montar o traçado do eletrocardiograma, junto com esforço. Né? E também vai ser verificado, vai ser avaliado também a pressão arterial. Então, sempre vai ser verificado, de tempo em tempo, a pressão arterial desse indivíduo que está fazendo essa atividade física na esteira. Por que tem que ser na esteira? Para poder fazer esforço. Quanto maior esforço, mais vai precisar da capacidade do coração. Aumenta a frequência cardíaca, então também aumenta a capacidade do coração de bombeamento. Então, para isso, o coração precisa de muito oxigênio chegando no tecido. Então, essa é uma ótima forma de verificar se está faltando ou não oxigênio no tecido cardíaco. Desde o início até o fim do exame, né, com o esforço, ele começa com um esforço mais brando, até chegar no esforço mais extremo, né, dependendo do paciente que consegue chegar até o esforço mais extremo, onde ele atinge, né, o máximo de batimentos cardíacos, o máximo de pressão arterial, e durante todo o processo, né, todo o tempo que está sendo avaliado, todo o tempo que está ocorrendo o exame, serão avaliados, então, a pressão arterial e também esses eletrocardiogramas, o traçado do eletrocardiograma.
onde no traçado, né, pode-se ver se existe ou não traços que indicam presença de isquemia no tecido cardíaco. Bom, então esse é um dos resultados, né, que obtém-se a partir do teste ergométrico, né? O outro teste é a ecografia, né, que é o ecocardiograma, onde ele vai se basear, né, no ultrassom, que vai avaliar a contratibilidade do músculo, né, a perfusão de sangue no músculo, a perfusão, a contração e também os espaços das câmeras cardíacas também. Enfim, são várias coisas que podem ser avaliadas no ultrassom. Geralmente é feito com Doppler, né? Doppler é um recurso que tem no ultrassom que vai gerar imagens coloridas, onde essas imagens, esses resultados, eles ficam mais precisos ou eles ficam menos sutis, vamos dizer assim, podendo avaliar com um pouco mais de detalhes do coração, se existe mesmo ou não uma alteração, né, no batimento cardíaco, na contração cardíaca. Na verdade, então, esses dois, o teste ergométrico mais o ecocardiograma, são dois exames que um vai complementar o outro e vai mostrar se existe, pelo menos, algum tipo de sinal que diga, né, que realmente o coração tem uma alteração, que o coração mostre algum sinal de isquemia, né? Acontecendo esse sinal, né, ou seja, algum desses exames, ou os dois, né, juntos, mostram uma sinalizam que realmente o coração ele pode estar sofrendo uma isquemia ou coisa parecida, também pode ser pedido o teste de cintilografia, que na verdade é o mesmo teste de ergométrico, é igualzinho, não muda nada, só que agora, em vez de só verificar o eletrocardiograma e a pressão arterial, é injetado também no paciente um contraste radioativo. Esse contraste vai chegar até os vasos do coração e a partir dali, né, nos vasos do coração, vai ser avaliado em que parte, né, que esse contraste está chegando. Esse contraste geralmente é feito, ele contém iodo, né? Então, a partir desse iodo que chega nos vasos, consegue-se gerar uma imagem, né? O qual ela é capturada também por outro exame por um outro exame de imagem, né? Como se fosse uma tomografia, né? Que é feita do coração. E a partir das imagens que vão geradas das diversas tomografias que vão fazendo do paciente depois que ele fez o esforço físico na esteira, né? Então ele faz o esforço físico na esteira e deita na maca, depois é tirado várias imagens, né? Com tomógrafo da região do tórax do indivíduo. E aí avalia, né? Que são essas manchinhas que aparecem aqui, né? Parece letra U ao contrário, né? Deitado para a esquerda, onde vai aparecer essas manchas que são amarelas e vermelhas. Quanto maiores são essas manchas, significa que está passando mais sangue naquele lugar. Quanto menor essas manchas, significa que está passando menos sangue em determinadas partes do coração. Que também pode indicar que se realmente está havendo mesmo, por exemplo, uma falta de perfusão sanguínea em determinadas partes do coração, né? Esse teste aqui, ele não é muito diferente dos outros. A única diferença que ele tem é que ele mostra um pouco mais, né? Locais do coração que estão entrando mais sangue ou não. Mas aqui vale uma observação, porque vamos imaginar o seguinte: se caso existe um vaso no coração que está ainda parcialmente obstruído, né? Ou está bem no início essa obstrução, às vezes não aparece muito essa imagem, né? Essa imagem ela não aparece, por exemplo, que existe, né? Ou que demonstre uma falha de perfusão de sangue no tecido cardíaco.
Então, pode existir, não é que pode existir uma falha nesse teste, é que não é um teste tão preciso se ainda, por exemplo, o indivíduo tivesse no início do processo isquêmico ou no início do desenvolvimento da, da obstrução. Por exemplo, se estivesse no comecinho de uma placa, né, de ateroma, não daria para ver muitos detalhes aqui nesse exame, né? Esses exames eles são mais interessantes para quando realmente já tem uma placa ou uma obstrução um pouco maior, né? Tem uma coisa interessante aqui também nesses exames, por exemplo, esse exame o exame o teste ergométrico, todos têm que ser feitos com esforço, ou seja, a pessoa tem que correr na esteira, né? Andar e correr na esteira. Só que existem pacientes que não podem correr ou não podem andar. Por exemplo, é, pacientes muito idosos, por exemplo, não vai conseguir, pacientes que já estão fazendo de muleta, pacientes que estão acamados, ou às vezes paciente que é paraplégico, né? Como é que eu vou avaliar um paciente que é paraplégico? Então, nesse sentido, existem também estímulos para fazer o estresse farmacológico no coração. Então, você administra um medicamento, que é o dipiridamol, né? Aqui, ó, dipiridamol, ele vai induzir ah, uma taquicardia bem consistente no indivíduo, e a partir dessa taquicardia você faz todas essas avaliações. Então, é uma taquicardia farmacológica, né? E não fazendo o indivíduo fazer esforço físico. Obviamente que para fazer o uso desse medicamento, para poder fazer o exame nessas condições, né, produzindo estresse farmacológico do coração, tem que se fazer uma avaliação primeiro do paciente para ver se ele pode mesmo, por exemplo, passar por um estresse farmacológico do coração. Às vezes não, né? Então, tudo isso tem que ser bem avaliado antes, né? Lógico, quem vai determinar isso é o cardiologista. Tá? Ah, existem outros exames também, que daí já seriam exames já secundários, né? Porque já são feitos já quando começo os primeiros exames, né, que eu falei, né? O eco, o teste ergométrico ou a cintilografia já mostram sinais de isquemia. Aí, para eu tentar agora saber exatamente se esse sinal de isquemia, se ele já está num grau mais elevado ou não, ou em que posição está no coração, ou seja, qual é o vaso coronariano que está bloqueado, aí existem outros exames, como, por exemplo, o cateterismo, né? O cateterismo, que é uma manobra, na verdade, né, microcirúrgica, onde você coloca, né, você introduz um catéter numa artéria, pode ser tanto na artéria femoral como na artéria próximo da clavícula. Você vai com esse catéter até chegar no vaso coronariano, e ali, com contraste também, você consegue observar exatamente qual é a artéria que está obstruída. Então, ele mostra com mais precisão, né, a, a artéria. Ele pode mostrar várias outras coisas também, né? Por exemplo, dentro do coração, válvulas, músculos, ou outras alterações que pode também aparecer dentro de outras artérias. Não precisa ser obrigatoriamente, né, no coração, né? Eu consigo, por exemplo, fazer uma exploração dentro das artérias a partir desse método aí, no catéter dentro da luz de uma artéria. Então, esse já é um padrão mais, a gente diria até um padrão ouro, né, de avaliação de vasos sanguíneos, né, utilizando o cateterismo. Existe um outro exame que é menos invasivo e faz a mesma coisa do que o cateterismo, porque o cateterismo é um exame invasivo, você tem que penetrar, né, você tem que entrar com um catéter, perfurar uma artéria para entrar com um catéter dentro do vaso sanguíneo, né? Isso pode trazer algumas complicações também, isso pode trazer trombose, enfim. Existem vários riscos, né, de fazer cateterismo. Então, existe também uma outra alternativa, que é a angiotomografia coronariana, que é um exame mais sofisticado, né, de maior precisão também,
que nada mais é que uma tomografia do coração, né, junto com o contraste também iodado, geralmente quase todos os contrastes nesse caso, que é tudo a partir de iodo, onde você vai avaliar várias imagens que vão ser feitas dos vasos no lugar onde você quiser, então, por exemplo, no coração. Então, ele vai mostrar também a mesma coisa que o cateterismo mostra, só que sem entrar com um artefato dentro do vaso sanguíneo, né? É, esse é um teste muito mais interessante, muito mais preciso e também muito mais seguro. A diferença que tem entre o cateterismo e esse é o valor do exame, né? É um exame muito mais caro. Então, por exemplo, se o paciente depende de plano de saúde, né? O plano de saúde ter mais, geralmente o paciente tem mais dificuldade para fazer esse exame porque tem que liberar e o médico tem que justificar o porquê que ele está pedindo esse tipo de exame. Mas, na verdade, é porque ele é caro mesmo, né? E o cateterismo também não é uma coisa tão barata assim, mas não chega tanto quanto esse. Bom, existem tratamentos, então, para obstrução de vasos sanguíneos? Ou tratamentos para pessoas que já foram detectados, já está diagnosticado que realmente ele tem uma obstrução numa artéria coronariana, né? E o que tem que ser feito? Bom, farmacologicamente, né, que seria o tratamento clínico, inicialmente existe aí o uso do ácido acetil salicílico, 100 miligramas, né? Que geralmente se dá para esses pacientes que ele vai. Se for o ácido acetilsalicílico, na verdade é um anti-inflamatório, mas quando ele é utilizado por 100 miligramas, está muito abaixo do efeito farmacológico dele como anti-inflamatório, ele vai ter um efeito antiagregante plaquetário. Então, ele vai reduzir a velocidade da agregação plaquetária e também reduzir as probabilidades de ter produção de trombos, né? Por exemplo, para proteger esse tipo de paciente que já provavelmente, né, ou que já foi diagnosticado, já viu, que tem uma, uma obstrução por uma placa ou por qualquer outra coisa. Pode ser também utilizado nitratos, né, como vasodilatadores, sempre está usando vasodilatadores, né, os medicamentos os clássicos que existem, né, é o monocordil, que é o mononitrato de isosorbida, usa mais ou menos de 20 a 40 miligramas. As estatinas, né, que são outros medicamentos que vão reduzir os níveis de LDL, para diminuir ainda mais a continuação da formação da placa de ateroma, se caso for placa de ateroma também, e outros bloqueadores, né, que vão, na verdade, reduzir a frequência cardíaca, né, diminuindo a contratibilidade do coração e, consequentemente, fazendo com que o coração gaste menos oxigênio. E isso vai poupar mais o coração, né, de reduzir as probabilidades de infarto. E os outros, né, que são tratamentos mais que vão fazer outras manobras mais intervencionistas, seria a angioplastia, né, que é um pouco menos invasiva, até a cirurgia de revascularização, que é bastante invasiva. A angioplastia, né, que é um pouco mais invasiva, nada mais é que aquela cirurgia onde você introduz um catéter, igual aquele do cateterismo que nós estávamos falando, né? Só que leva-se junto com o catéter um balão, né, que leva junto com o catéter. Esse balão tem uma redinha, né, que é chamada de stent. Esse balão, quando chega próximo, né, da região da obstrução, esse balãozinho é inflado, abrindo a redinha lá dentro, que vai acabar empurrando a placa de ateroma para baixo, né, e abrindo ainda mais o fluxo de sangue dessa artéria, né? Então, isso é chamado de angioplastia, que é uma estratégia menos invasiva, apesar de ser invasiva, porque você está entrando com catéter dentro do vaso sanguíneo do paciente. E existe também as intervenções cirúrgicas de revascularização cardíaca, né? Dos vasos, né?
dos vasos coronarianos, onde você, onde, né, onde é se retirado uma parte, um pedaço de uma veia, geralmente se faz com a safena lá da perna, retira-se, corta, né, o local lá na artéria coronariana que estava obstruída, corta aquela região fora, né, aquele pedaço que está com a placa, e no lugar daquele pedaço que foi cortado, coloca-se agora um outro vaso, que é o cortado lá da perna, né, no caso da safena, né, que são chamadas as pontes de safena. Essa também é uma outra forma, seria um enxerto de uma veia numa artéria, né? Dá para fazer isso? Dá, lógico. Só que vai ter também outras circunstâncias. Então, por exemplo, a partir do momento que foi feito isso, vai ter que ficar controlando muito bem a pressão arterial do paciente, frequência cardíaca e tudo mais, porque agora não vai poder ter, por exemplo, grandes eventos de hipertensão nesse indivíduo para que não ocorra, por exemplo, para que não ocorra o desprendimento desse enxerto, se ele vai ser colado, se ele vai ser suturado ou se ele vai ter uma outra forma de ser preso ali, né? Então, para que não ocorra isso, vai ter que estar sempre controlando a pressão arterial do paciente. Bom, tudo isso que nós vimos até agora, isso faz parte da síndrome da, que a gente estava falando, da síndrome coronariana, que é a crônica, né? Não, desculpa, tudo que a gente estava falando era a partir da angina. Agora, se a gente continuar, né, daí a próxima etapa que entra na síndrome coronariana aguda. Na síndrome coronariana aguda, o que seria a síndrome coronariana aguda? Né? Quando a gente está falando, então, por exemplo, da placa de ateroma que vai aumentando, ou desde a formação da placa de ateroma, ela vai aumentando, 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 até chegar no processo isquêmico, né? Então, a gente vai chamar de agudo todo esse processo, né, desde a formação da placa coronariana até a formação da obstrução, né, que não acontece, né, porque essa obstrução ela não acontece de uma hora para outra, ela acontece ao longo dos anos, né, porque é um processo silencioso. Então, até aparecer os primeiros sinais e sintomas de isquemia no tecido que não está recebendo mais oxigênio, a gente chama isso de síndrome coronariana aguda. A partir do momento, né, que eu estou na aguda, eu ainda vou estar na angina, que é estável. Depois que eu saio disso, eu começo a já ter a angina instável, né? Então, ou seja, quando agora eu atinjo, né, um grau maior de isquemia no coração, né, aí a gente já pode estar falando agora de uma angina, né, que ou vai aparecer uma angina, instável. O que é uma angina estável? O que é uma angina instável? A angina estável é quando você tem aquelas dores no peito, que aparecem sempre de tempos em tempos, e que geralmente demoram no máximo 5 minutos, e depois ela passa. E depois ela volta, e depois ela passa. E assim vai durante um tempo de forma estável. Agora, a angina instável é aquela que, quando ocorre já uma grande oclusão do vaso, podendo chegar até totalmente, né, uma oclusão total do vaso. E aí gerando dores um pouco mais fortes no peito e que ficam indo e voltando toda hora. Então, ela não é mais estável, ela se torna instável, ou seja, ela vai e volta a qualquer momento, né? Não tem mais aquela periodicidade que antes acontecia, né? E aí, a partir disso, também pode ocorrer o infarto. O infarto é quando vai ocorrer, então, a oclusão total do vaso, né? Que ocorreu a partir da aterosclerose ou a partir da trombose, né? Gerando, então, o que a gente chama de infarto, ou seja, falta de oxigenação no tecido cardíaco, né? Então, a palavra infarto ela vai ser sempre utilizada para indicar
uma lesão causada pela perda de circulação arterial, né, do tecido. Já a palavra enfarte, ela vai ser mais utilizada, né, ela deve ser mais utilizada para indicar o estado de quem está farto, né? Ou seja, por exemplo, com excesso de comida, paciente que sofreu quer dizer, que comeu demais, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque existe tanto a palavra infarto como a palavra enfarte. E muitas pessoas usam, às vezes, de uma forma meio que errônea. Então, infarto está ligado, ó, infarto com I está ligado com a lesão causada pela falta de circulação arterial, certo? Ou seja, não ocorreu, então, aquilo que não chegou sangue no tecido. Agora, enfarte é quando a pessoa está farta de comida. Então, vamos usar a palavra enfarte, certo? Sempre infarto, que é o paciente que sofreu um infarto do miocárdio. E nos infartos isquêmicos, né? Todos eles, né, nós estamos falando não só da falta de oxigenação do tecido, mas também da falta de nutrientes no tecido, né? E isso que leva realmente à morte do tecido. Então, não é somente a falta de oxigênio, é também a falta de nutrientes. Obviamente que a falta de oxigênio vai levar à morte muito mais rápido do que a falta de nutrientes, certo? O que mais aqui? Quais são os fatores, né, de risco os fatores de risco para infarto? Fatores controláveis: colesterol alto, a hipertensão arterial, o tabagismo, o alcoolismo, excesso de peso, sedentarismo e diabetes. E, na verdade, quase todas as coisas que a gente já tinha falado lá atrás mesmo. A apneia do sono também está ligado com o, o, o fator de risco, né? Até 30% das pessoas têm possibilidade de desenvolver arritmias e infarto, né, durante o sono. Os transtornos de ansiedade também, né, e outros transtornos alimentares. E outros fatores controláveis seria a idade, principalmente homens acima de 45 anos, mulheres acima de 55 anos ou após a menopausa. E o mais importante de todos mesmo é o histórico familiar de isquemias, né? Por exemplo, pais, pessoas que têm o pai, mãe, avô, tios, que infartaram ou tiveram outras doenças isquêmicas também, e podendo, então, ter transmitido essas alterações genéticas para a família. Então, isso sim tem que ser tem que ter bastante cuidado, porque uma predisposição genética ela ultrapassa todas as outras, né? Ou seja, o indivíduo ele pode gerar uma placa ou uma estenose, mesmo que ele não fume, mesmo que ele não beba, mesmo que ele não seja sedentário, que ele seja tão esportista, que ele não tenha diabetes, ou seja, nada dessas coisas, isso pode acontecer quando existe a possibilidade de predisposição genética. Isso que é um dos fatores mais importantes, é a predisposição genética. Bom, o que mais que dá para a gente falar aqui das alterações reversíveis? Bom, até onde, quando ocorre uma alteração no coração, até onde a gente pode considerar uma alteração histológica irreversível, né? Ou seja, até que ponto que realmente acontece a necrose do coração. Bom, a partir do momento que o coração já não, ou de partes, pedacinho, ou aquele conjunto de células daquele tecido que foi lesionado, não gera mais potencial de ação, ou não produz mais os vetores, né, que é o vetor que vai gerar o ponto de contração, não se despolariza e nem repolariza mais, não contrai ou apenas conduz o estímulo, promove reações teciduais com liberação de mediadores de dor, então por isso também está ligado com a dor do peito, né? Porque geralmente essas células mortas vão acabar
vai produzindo todas aquelas coisas que a gente já falou, né? Se morreu célula, vai gerar fosfolipídio, do fosfolipídio ácido araquidônico, do ácido araquidônico prostaglandinas, e das prostaglandinas os eicosanoides, incluindo os de dor, que vão se espalhar naquela região e vai gerar dor no peito, né? E também a liberação de outras proteínas para o sangue, porque os cardiomiócitos morreram, então eles se romperam, né? Porque é uma necrose, então ocorre a ruptura da membrana, liberando proteínas de dentro do cardiomiócito para a corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, da CKMB, das troponinas e da mioglobina. Essas três proteínas são extremamente importantes, até mesmo quando o paciente chega, né, no hospital com, com sinais e sintomas de infarto, por exemplo, para a gente ter certeza, a gente pode também avaliar a concentração dessas proteínas. Né? Fora também, além da sintomatologia, né, clínica, das alterações no eletrocardiograma, das elevações das enzimas, como eu falei, e também de outras alterações de contratibilidade. A dor do infarto eu já falei, das alterações da eletrocardiograma também eu já falei. E aí, para frente, eu vou ter, então, a doença coronariana crônica progressiva, né? Onde eu vou ter agora aspectos mais é, importantes no sentido mesmo dos mecanismos da isquemia, onde ele vai ficando cada vez mais agressivo ou cada vez mais, é, vamos dizer assim, mais complicado, ou seja, a doença está se complicando, né? E aí eu posso ter várias outras vários outros eventos obstrutivos, né? Por exemplo, aparecimento de trombo, que pode aparecer, deixando a placa ainda mais vulnerável, espasmos coronarianos, principalmente nos vasos que já estão comprometidos, né? A progressão da placa aterosclerótica, né? Se o indivíduo continua fumando, bebendo e tendo uma grande quantidade de colesterol circulante, essa placa ela vai continuar aumentando, então ela vai continuar progredindo. E o desequilíbrio da oferta de oxigênio no coração, né? Que pode gerar também, então, novos infartos, né? Então, já falamos do primeiro, então, novos infartos podem acontecer? Sim. Então, vários outros infartos podem ir acontecendo conforme essa obstrução ela vai progredindo, né? E aí, a partir disso, né, dá para a gente também fazer aquelas avaliações de novo, né, outra vez, das enzimas, né, ou das proteínas, que são os marcadores mais importantes do cardiomiócito quando eles são destruídos, né, que são o que a gente chama de marcadores do infarto, que é a troponina, a mioglobina e a CKMB, né, da fração de massa, que vai avaliar, então, se inclusive, né, a quantidade dessas proteínas, você consegue também avaliar quando foi o início do infarto, quanto tempo, é, se já é um infarto já mais antigo, ou se está no início do infarto, enfim, eu consigo, a partir dessas proteínas, essas três proteínas, que podem ser dosadas no exame de sangue, você consegue avaliar também o tempo do infarto, né? Cada uma dessas proteínas ela tem um tempo para aparecer, né? Então, por exemplo, a mioglobina ela aparece no início do infarto, ela fica de 2 a 3 horas circulante, no pico do infarto ela fica de 6 a 9 horas circulantes, e depois, quando normaliza tudo de novo, ela fica até 18 a 24 horas. Então, dependendo do tempo que você consegue pegar, né, essa proteína, a gente pode dizer, olha, está no início do infarto, né? Por exemplo, as troponinas, elas ficam até 15 dias, e a CKNB ela fica mais ou menos de 3 a 4 dias, né, logo após o infarto. Então, por exemplo, se eu estou achando uma grande ainda quantidade de troponina, mas não estou achando mioglobina nem CKMB, então significa que eu já tenho já um infarto que já está mais tempo, já rolou já muito mais tempo. Não é um infarto como que aconteceu ontem ou anteontem, né? Que também é uma
é um exame bastante vantajoso para você conseguir fazer esses tipos de avaliações. E os eletrocardiogramas, né, que você vai conseguir também avaliar, né, a partir dos traçados, por exemplo, indivíduos que infartaram, está no início do infarto ou já infartaram faz tempo, também você consegue ver alterações no eletrocardiograma, né? Mais aqui. É. Deixa eu ver, abordagens terapêuticas. Das abordagens terapêuticas no infarto, tem que prover, né, a vasodilatação sempre com medicamentos que aumentam a vasodilatação, a reperfusão da oclusão, se precisar, né? O remodelamento da pressão arterial também com antihipertensivos, para não deixar com que ocorra a hipertensão, né, o aumento de pressão arterial. É, Sempre também controlar os batimentos cardíacos com bloqueadores específicos no coração, para diminuir a contração cardíaca, para gastar menos oxigênio. E também prevenção de trombose, né, com, por exemplo, o ácido acetilsalicílico que eu falei para vocês, de 100 miligramas. E também tratar as outras complicações da isquemia que já aconteceu, com antiarrítmicos, né, com beta-bloqueadores mais específicos. Bom, eu acho que nós chegamos até esse ponto aqui, já é o suficiente já para essa aula. E aí depois nós continuaremos na próxima aula presencial. Certo, pessoal? Muito obrigado. Bom feriado para vocês, para nós todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.